pessoal! Se assim como eu, vocês têm algumas dúvidas em relação aos casos de coronavírus em Corderópolis, eu peço, fique comigo até o final desse vídeo, ok? Isso porque na segunda-feira o prefeito ele fez lá, a live, as atualizações, tudo relacionado ao coronavírus. Quem acompanhou viu que ele respondeu de forma super carinhosa a minha pergunta, Eu fiquei emocionada, tamanha a atenção e consideração de um prefeito com uma munícipe, Então eu vou expor aqui algumas dúvidas, algumas minhas, outras pessoas enviaram através do WhatsApp, e de repente, quem sabe, mudarem aí, serem um pouco mais claro, de forma que a população entenda a informação que está sendo passada, tá? Bom, a secretária Jordana, a secretária de saúde, Jordana Cassetário, ela fez lá a atualização, eu não entendi, e por isso eu fiz uma pergunta em nome do Jornal Cordeiro para a secretária, Como vocês podem ver aí na tela. E aí eu já quero fazer o meu primeiro questionamento a partir daí, Porque leiam para quem foi a pergunta e agora ouçam como a pergunta foi feita. Próxima pergunta também ao prefeito Adnan, da Daniela Desidério, do jornal O Cordeiro. Por que o senhor Ronald Bianchini, que pela voz é quem eu presumo, que lê as perguntas ali, por que o senhor mentiu? Eu não fiz a pergunta para o prefeito, eu fiz a pergunta para a secretária de saúde, Então, se tem alguém que o prefeito deve exigir mais atenção, em primeiro lugar, é do senhor, Que, por sinal, eu nem sei o cargo que tem agora. Da última vez que eu soube, estava na lista ali de cargo irregular, tá? Então, vamos do início e ouçam a fala da secretária, primeiro, que me levou a fazer essa pergunta. Nós temos 215 pacientes atendidos como síndrome respiratória aqui no município. Suspeitos, continuamos com os 5 casos que foram notificados, porém, os 5 casos negativados. Aguardando algum exame do Instituto Adolfo Lutz, é 0. Casos confirmados por teste rápido, nós continuamos com um único caso, que foi notificado desde o início. Óbitos e óbitos suspeitos, 0. Continuamos com 5 casos, mas a última atualização haviam 4 casos. No sábado o prefeito falou que não havia casos suspeitos, falou lá na rádio comunitária, e aí vão dizer, Dani, mas ele falou que os casos sendo investigados, e não casos notificados. Ok, vamos seguindo então, para ver se a gente sana aí as dúvidas, já que temos que deduzir, porque o prefeito ele não tem paciência em responder e ainda rouba a pergunta que não é para ele, Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. E aí, por que eu fiz essa pergunta, prefeito? Vou me referir ao senhor, porque como o senhor Ronald, ele alterou a minha pergunta e o senhor que me respondeu de forma tão educada, então eu vou me referir ao senhor, tá? Por sinal, até antes de prosseguir com as informações aqui, deixa eu falar com o prefeito rapidinho, que eu acho que no afã dele me responder, aliás, não responder a minha pergunta, responder a minha pessoa, deixou as emoções, tomar um pouco à frente. Então, assim, prefeito, o senhor, como governante, professor, que teve um pezinho lá no jornalismo e o senhor deve se lembrar, eu acho que o senhor devia responder com um pouco mais de carinho, Porque quando eu falo em nome do jornal, eu não estou falando por mim. Eu estou sendo a voz das pessoas que confiam no trabalho que o jornal vem fazendo, que confiam no trabalho que eu venho fazendo, Então, por que tratar a gente dessa forma? Porque estamos levando informação, Porque queremos ser transparentes, porque estamos tentando fazer um trabalho diferenciado dos demais canais, porque não recebemos dinheiro público, porque temos os títulos das matérias reais e não tendenciosas. Não é para tanto, prefeito? Ou é? O senhor, por tudo que foi, que deve entender, que somos um instrumento de comunicação, A população, se tem dúvida, o governante deve sim responder de forma carinhosa, de forma clara, porque a live é para esclarecimentos, Ou tem outro objetivo que não seja esse, Então o senhor poderia ter respondido sim, como responde a todos, Mesmo que a pergunta tivesse sido feita
em nome de Daniela Desidério, né? Porque o senhor, gostando ou não, querendo ou não, eu sou cidadã pagadora dos meus impostos, voto em Cordeirópolis, posso e vou cobrar tanto quanto qualquer outra pessoa tem direito, tá? Então dá uma controlada aí nas suas emoções, porque eu acho que as lives não devem servir para o senhor expor as suas mágoas, ok? Voltando para o raciocínio, por que eu fiz essa pergunta, prefeito? Porque eu achei que a secretária estava se referindo a testes rápidos, né? Eu não sabia ou eu não tinha entendido que esses 5 casos dos quais estamos tratando aqui, né, e lá na atualização, eu não tinha entendido que já tinham sido enviados para o Instituto e já voltaram negativos, né? Então vamos à resposta aqui do prefeito, aí depois eu volto com as dúvidas, tá? E de repente, se alguém for um pouco mais claro, né? Porque o prefeito, no afã em me responder, ficou parecidíssimo, né, com a ex-presidente Dilma. Então vamos ouvir aí. Próxima pergunta também ao prefeito Adnan, da Daniela Desidério, do jornal O Cordeiro. Eu recomendaria aqui a Daniela para que prestasse bastante atenção, porque me parece que ela está tendo muita confusão em relação a essa questão, tá? Em relação aos dados notificados e em relação aos casos confirmados e tudo mais, né? Eu vou só explicar, e eu quero que ela preste bastante atenção, porque isso já foi explicado e às vezes a pessoa, no afã de fazer críticas, ela acaba cometendo alguns equívocos em suas publicações. Então é o seguinte: casos notificados são aqueles que obrigatoriamente a gente encaminha ao Instituto Adolfo Lutz. Então nós tivemos 5 casos notificados. Por enquanto, o protocolo do Ministério da Saúde de casos suspeitos notificados, não casos notificados, casos suspeitos notificados, que a gente encaminha para o Instituto Adolfo Lutz, é em 2 situações: pacientes graves ou pacientes internados com suspeita de coronavírus e profissionais da área de saúde. Então nós tivemos 5 casos que encaminhamos para o Instituto Adolfo Lutz. Tá? Esses 5 casos. Logo abaixo tem uma linha que é casos que estão ali aguardando, né? Ou casos aí que... Aguardando ou descartados. Aguardando ou descartados. Esse caso aí está zerado. Quer dizer, os 5 casos que enviou para o Instituto Adolfo Lutz vieram negativo. Tá? Então nós não temos... Quando vem negativo, esse caso não é mais um caso suspeito aberto, mas continua sendo caso suspeito notificado. Tá ok? Só para a pessoa entender. Não é que tem 5 casos que são casos aí que eles estão aguardando o resultado. Porque lá, logo abaixo está zerado. A linha de baixo está zerado. Tá? Se tiver lá 6 casos suspeitos notificados e na linha de baixo tiver 1, quer dizer, está aguardando o resultado daquele caso. No caso de Cordeirópolis, nós não temos nenhum caso suspeito notificado aguardando o resultado. Todos eles deram negativo. Então, repetindo aqui, casos notificados são aqueles que obrigatoriamente a gente encaminha ao Instituto Adolfo Lutz. Então foram 5 casos notificados, ok, entendi. Esses 5 casos, eles foram para o Instituto e já voltaram negativos, ok. Ele seguiu falando ali, por enquanto o protocolo de casos suspeitos notificados, né, que eles encaminharam, são em 2 situações: pacientes internados graves ou profissionais da área da saúde. Ok, foram 5 casos, eu entendi. Depois ele seguiu falando, né, logo abaixo são os casos que aguardam o resultado ou são descartados. Tá zerado, entendi também. E aí, assim como o prefeito, né, pediu para eu ter mais atenção, e o senhor não imagina a atenção que eu vou ter a partir de agora, prefeito. Vamos prestar atenção então, né, que o prefeito ele não falou em testes rápidos, e sim casos que foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz, tá? Então, eu tô fazendo as perguntas agora baseada na resposta que o prefeito deu, tá? Na resposta super educada que o prefeito me deu. Então, eu vou passando as imagens aí das últimas atualizações, tá? E assim, gente, não vamos vir com essa história de que caçar pelo em ovo, de que eu tô achando que estão dando informações erradas, não é nada disso, tá? Eu realmente, eu quero entender, ok?
munícipe também aí que tiver entendido, quiser comentar, quiser colaborar aí, né, da forma também que entendeu, mesmo porque eu preciso de vocês, né, porque não foi uma ou duas vezes que eu disse aqui que infelizmente tá bem difícil, né, de contar com a comunicação da prefeitura para poder estar trazendo informações para vocês, tá? Então, o dia 14, né, dei uma olhada aí, 129 pessoas atendidas, ok, 4 casos suspeitos notificados, 3 aguardando o resultado. Eu presumo que o quarto caso seja do que estava em investigação lá, né, depois deu negativo, que a gente também entendeu bem essa parte, e aí eu tenho que deduzir, porque nós não temos uma lista aí de negativos, né, gente? Então, daí podem perguntar também, mas para que é a lista de negativo? Para que? Qual a importância? Eu acho que seja mesmo de caso, se fosse caso positivo, né? As pessoas também não vivem cobrando aí para noticiarem a quantidade, os casos recuperados, né? E além do que, tem umas pessoas que são super calmas, tem outras que estão desesperadas com toda essa situação, e eu acho que quanto mais transparentes, mais tranquilas as pessoas vão ficar, né? Então, no dia 17, 140 pessoas atendidas, 4 casos suspeitos, 1 aguardando o resultado, 1 internado, o óbito a essa altura já tinha dado negativo, né? A gente acompanhou também. E ali, né, então eu presumo que outros 2 casos tenham dado já negativo e entrou ali para essa lista. Dia 22, 158 pessoas atendidas, 4 suspeitos, 1 internado e 1 aguardando o resultado. Dia 24, 208 atendidos, 4 suspeitos, mas ali já não nenhum aguardava resultado, tá? Então, eu presumo que tenha sido o caso que estava internado lá em suspeita, né? Eu acho que foi isso. No dia 27, 215 pessoas atendidas e 5 casos notificados, tá? O caso confirmado é aquele que o cara fez o teste rápido, tá tudo certo, deu positivo, mas tá recuperado, tá bem. Então, vamos às dúvidas aqui, né? Porque para as pessoas entenderem, o prefeito entendeu o que a gente quer saber, tá? A primeira pergunta, essa é minha mesma, se os casos notificados, né, que são enviados aí, tudo por causa do protocolo, né, são enviados ao Instituto Adolfo Lutz, significa que só são em 2 situações, né, no caso internado ou funcionário. Então, os 5 casos, entende-se que os 5 casos são de pessoas que estavam internadas ou são funcionários da saúde. É isso que eu entendi? Eu tô certa? Ou o prefeito que falou bobeira, não sei. Ali, a minha segunda pergunta, também em relação aos 5 casos, né? O prefeito falou que eles foram o instituto e já voltaram negativos. Mas na sexta-feira eram 4 casos, né? O 5º caso, então, ele apareceu na segunda-feira. Então ele já deu tempo dele ir pro instituto e voltar negativo. Então nessa parte eu me perdi também, tá, gente? Não sei, sempre falavam que era 10, 15 dias, né, para chegar o resultado. Então ali eu me perdi, mesmo porque na tabela não tínhamos ali em nenhum momento 5 casos notificados e 1 caso aguardando o resultado, né? Então eu acho que eu me perdi aí, tá? É certo, gente, ter que deduzir para poder informar, né? Porque no canal oficial da prefeitura não encontramos as respostas claras, né? E aí poderia ter um pouco mais de paciência para responder, né, prefeito? Enfim. A terceira pergunta aqui, ele pergunta: esses 5 casos foram para o instituto e voltaram negativos. Porque, graças a Deus, voltaram negativos, né? Por que não fazem uma lista de negativos para entendermos melhor? E se foram negativados, por que continuam como casos suspeitos? Essa última pergunta, né, depois de ouvir trocentas vezes, né, a resposta super educada que o prefeito me deu, né, que parecia a ex-presidente Dilma, pelo que eu entendi, é só para constar que 5 pessoas já fizeram o exame, 5 pessoas tiveram sintomas e foram encaminhadas para o instituto, tá? Mesmo lá que deu negativo, é só para constar, tá? A próxima pergunta, também de um seguidor: é normal nessa época do ano ter esse aumento de pessoas gripadas? Porque no dia 14 tínhamos 129 pessoas com algum sintoma gripal e agora são 215. Eu, particularmente, olhando para o número aí total de habitantes que temos, eu acho que deve ser normal, né? Mas nem eu, nem você, nem o povo aí, a gente tem que achar nada, né? A gente precisa de uma informação clara, né? Então, gente, essas foram as perguntas, tá? E assim, eu já falei, vou repetir aqui, né? Pra quem não sabe, eu não tenho problema nenhum em estar falando sobre isso. Pra quem não sabe, eu não sou jornalista formada, tá? Eu não tenho problema em falar ao contrário aí, ao contrário de muitos por aí, tá? Eu tenho
um registro, né, como qualquer pessoa pode ter, que me permite fazer o trabalho que eu venho fazendo à frente do jornal, tá? Então, eu tomo o máximo de cuidado possível para estar fazendo um trabalho bacana, para estar fazendo um trabalho sério, para não ridicularizar essa classe de trabalhadores, né, que realmente ali estudaram para poder fazer um bom trabalho, tá? Por sinal, não foi a mim que a presidente Cássia deu pito, né, chamou a atenção lá na Câmara Municipal, pedindo para ter cautela, né, na hora de dar informação, para não causar ali o sensacionalismo. Então eu fiquei até mais tranquila, né? Porque não foi a mim que ela teve que chamar a atenção. Mas enfim, então eu não preciso ser a sabe-tudo, né? Sempre. O prefeito, que foi um professor, eu tenho quase certeza que em alguma época da vida dele, dentro de uma sala de aula, ele disse, se tiver dúvida, pergunte, né? A gente já aprende isso desde lá da época da escola. Então, faça jus, prefeito, né? Então, não ridicularize também essa classe de professores, tenha paciência, seja transparente, o que não souber, deixa para quem saiba responder, né? A Kellen às vezes responde de forma espetacular, né? Dá pra gente entender. Então, deixa para quem falar da saúde, quem é da saúde, né? Nós vivemos numa cidade com uma quantidade enorme de idosos, de pessoas que fazem parte do grupo de riscos. Então, seja claro, transparente, objetivo. Eu, apesar das minhas limitações, né? Eu não sou tão lerda e tenho essa dificuldade para entender. Imagine quem não entende nada do que vocês falam, do que vocês publicam. Então, seja verdadeiro. E se for o caso, deixa de lado também a preocupação com desgaste político, né? Porque eu acho que, no mínimo, o senhor deve essa transparência, pelo menos aos que confiaram o voto, né? Porque dessa forma as pessoas, tendo a certeza do que está acontecendo, de todas as informações, todos vocês sendo claros, né, no modo de passar a informação, quem sabe assim, então as pessoas entendendo, passe a ficar mais dentro de casa e não nas ruas, como várias pessoas vêm comentando aí nas redes sociais, ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por você ter acompanhado até aqui. Eu sou Daniela Desidério. Um beijo e até o próximo.